Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para pararmos, pensarmos e repensarmos nossas vidas. Não para vivermos uma religiosidade, não para sermos hipócritas, pensando que representarmos irá trazer para nós a salvação. Não. Verdadeira salvação está em nos submetermos a Deus, em conhecermos a Deus da sua vontade e entendermos que viver igreja se trata de viver nas diferenças, nas divergências e nas discordâncias. Não se trata de pensarmos a mesma coisa, não se trata de vivermos segundo o que pensamos, mas de nos submetermos à vontade de Deus. Por isso a gente precisa entender que nós somos purificados, que nós fomos regenerados, não pelas coisas que nós fizemos ou que possamos fazer. A nossa salvação é por fé, não é por obras, não é por qualquer coisa que possamos ou pensamos em fazer, mas sim em submetermos à vontade de Deus e buscarmos o conhecimento deste Deus. Porque é no conhecimento do Pai que está a vida eterna. Pois só assim entenderemos quem somos, o que recebemos e como devemos viver neste mundo. E neste viver, neste andar, nós precisamos entender que existem divergências, existem falta de entendimento ou não concordância, mas que nos mantemos unidos não pelo que pensamos, mas pela vontade de Deus, pelo plano e propósito do Pai para as nossas vidas. Só assim vivemos o reino da maneira que lhe agrada. Em Atos, na igreja, no início, teve problemas? Sim, como qualquer igreja, em qualquer lugar, qualquer tempo, divergências, falta de entendimento, que precisa ser conversado, alinhado, e que precisa haver um grande desejo de submeter e de viver a vontade de Deus. Logo no início, na igreja de Antioquia, houve desentendimento quanto à salvação, pois aqueles que eram judeus achavam que os gentios que se convertiam precisavam circuncidar e obedecer à lei de Moisés, pois só assim seriam salvos. Paulo, não concordando, nem Paulo nem Barnabé, descem com alguns irmãos para Jerusalém para conversar com os apóstolos. Em um dos pedaços dessa discussão, Pedro, falando, toma a palavra e fala aos irmãos. Tiveram outros que falaram. Mas lá em Atos dos Apóstolos 15, 7, 8 e depois 10 e 11, fala assim: havendo grande debate, com certeza deve ter sido acalorado, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A questão que nós precisamos entender é que a salvação, a vida cristã está em nos submetermos a Deus, submetermos à sua vontade. Não se trata da nossa opinião, do que pensamos ou do que achamos, mas de entendermos o operar de Deus, entendermos que a questão da salvação não tem nada a ver com o que nós fazemos. Não se trata de obras para alcançar, mas por termos sido alcançados, por termos obtido a salvação, nós vivemos de uma maneira que revela Deus ao mundo, ou seja, em obediência aos mandamentos. Na realidade, em obediência à lei de Moisés, não no que tange à circuncisão, mas no que tange a exercer da misericórdia, do amor, da manifestação da graça, da justiça, da expressão de Deus ao mundo. Pois somente assim revelamos que fomos alcançados pela salvação. Mas a questão é só essa, no viver da comunhão? Não, é
como nós lidamos com as diferenças, com a falta de entendimento ou compreensão sobre alguns aspectos. Não podemos impor a ninguém certas condições, se elas não fazem diferença nenhuma. Por exemplo, se devo guardar dias ou não, se devo ou posso ou não comer certo tipo de alimento. Se algum acha que pode, beleza, coma. Se alguém acha que não pode, não tem problema nenhum, não coma. Agora, o que eu não posso fazer é impor aquilo que eu penso aos outros, achando que isto é a condição para a salvação e para viver o reino de Deus. Isso não tem nada a ver. Se eu acho que eu tenho que guardar dias, que eu guarde, mas eu não posso obrigar os outros a guardar. O que precisa haver é o respeito uns pelos outros, o respeito pela opinião, se essa opinião não está relacionada à questão da salvação. Pois se achamos que para sermos salvos precisamos fazer alguma coisa para alcançar essa salvação, estamos equivocados e nisso não devemos contestar. Mas, se não se trata disso, se trata simplesmente de observância de regras e condições que não tem nada a ver com a salvação, isso não devemos impor a ninguém. E nem devemos menosprezar quem guarda. É uma questão de entendimento, de fé, de amor e de respeito uns pelos outros. Nós precisamos entender que na igreja desentendimento pode ter. A questão é como lidamos com esse desentendimento, pois só assim é que nós revelamos o reino de Deus. Que nós possamos entender, crescer, manifestar e revelar o reino de Deus ao mundo. Isso é que importa, isso que faz diferença, fazer Deus conhecido. Que a gente possa entender isso e nos submetermos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.